A primeira coisa que eu acho que é legal a gente falar é que ninguém brota, nasce na gestão pública, né? Nós vamos nos constituindo gestores, né? Tem muitas formações, hoje, atualmente, a gente tem muitas formações, literatura, estudos no campo da gestão pública, mas, de fato, a gente vai se constituindo. Então, só de movimento social, eu completo esse ano 36 anos, e como trabalhadora do SUS, do Sistema Único de Saúde, eu tenho 27 anos e como fonoaudióloga 31. E fui, né, parar na gestão federal, no governo federal, depois de muitas experiências no município, no estado e também, né, na gestão, né, de organizações da sociedade civil, e muita experiência na comunidade, no território. Porque algo que eu levo, né, e o Alexandre e eu somos dois defensores incondicionais, né, da atuação no território, da política pública que alcance as pessoas, é que ninguém faz política pública dentro de um escritório. Não existe qualquer política pública que é formulada exclusivamente dentro de um escritório por um grupo, né, de gestores de carreira, gestores públicos, ou de pessoas que estão ali dentro do escritório que não conhecem a realidade, essa política pública é fadada ao fracasso, né? Então, quando eu chego no início de 2023, no governo federal, e aí dizer que eu fui para o governo federal graças ao povo brasileiro que teve a coragem de eleger o presidente Lula como presidente desse país, de defender a democracia, de garantir um Estado democrático de direito no nosso país. Então, por isso, eu cheguei ao governo federal como diretora de Direitos da Pessoa com Deficiência no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. E a primeira incumbência que eu tive foi assumir o grupo de trabalho sobre avaliação biopsicossocial. Uma avaliação, um modelo de avaliação que vem sendo discutido no Brasil desde 2007, mas que toma corpo principalmente a partir da Lei Brasileira de Inclusão em 2015, que completa 10 anos esse ano. Então, faz 10 anos que a legislação brasileira diz que a avaliação da pessoa com deficiência, quando necessária, precisa ser biopsicossocial, feita por equipe multiprofissional e de abordagem interdisciplinar. Porque ela leva a cabo o conceito de pessoa com deficiência estabelecido pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas, que é um modelo de interação. O meu corpo com algum impedimento, em interação com as barreiras ambientais, aí sim isso produz, essa interação produz a experiência de deficiência, que é um conceito dinâmico. Está escrito na convenção. A convenção é o nosso status, né? A nossa emenda constitucional. Então, está lá escrito na legislação. E o Brasil precisa assumir essa avaliação como base estruturante, parte estruturante de todas as políticas públicas do nosso país. E aí o GT reuniu alguns ministérios, então, dentre eles, Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, Ministério de Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Ministério da Saúde, Casa Civil da Presidência da República, que é quem define os rumos, né, das políticas públicas, da legislação do país, Ministério da Previdência, INSS, Ministério da Gestão e Inovação, Ministério do Planejamento, que, na ocasião, afirmou que não participaria do GT. E o CONAD, Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência. Só que a gente queria mais. A gente assumiu um governo depois de um longo período de desmonte de políticas públicas, de retrocesso nos direitos, de monte criminalização dos movimentos sociais. Então, nós chamamos os demais conselhos nacionais, saúde, assistência, direitos humanos, o MEC também fazia parte, do GT sobre avaliação, assim como o Ministério da Cultura, Esportes, também estiveram conosco, e várias áreas do Ministério da Saúde.
Bem, então, com ampla participação social, foram 19 reuniões, com 59 horas de transmissão ao vivo das reuniões. Algumas pessoas falam para mim, Nara, você é muito louca, você vai se comprometer demais. E eu falava que era isso mesmo que eu queria. Então, se vocês forem lá no YouTube do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, vocês vão conseguir ver todo o histórico, todas as reuniões. E em todas as reuniões, se não em todas, da maioria, eu falava que era um comando do presidente Lula e que o governo brasileiro, a partir daquele GT, estava assumindo a responsabilidade de instituir um processo de avaliação que gerasse justiça social e equidade para as pessoas com deficiência em todo o país. Bem, tentando resumir o resumo, né, porque é muita coisa, nós chegamos a um relatório final. Alexandre, você consegue colocar nos comentários o link? Eu não consigo, eu não sei colocar. Mas se alguém quiser conseguir colocar nos as minhas mãos, os seus olhos não permitem, as minhas mãos também não. Então, mas a gente vai ficar devendo. Mas aqueles que quiserem. Vai colocar até o final, tá, gente? Eu vou fazer uns contatinhos aqui. Alguém coloca nos comentários o link do relatório. O relatório do GT é um relatório bastante robusto, que afirma e recomenda ao governo federal que o instrumento de funcionalidade brasileiro modificado, que foi validado pela Universidade de Brasília, validado politicamente pelo CONAD, Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, é um instrumento a ser adotado pelo Estado brasileiro. E fala da estrutura institucional, de como a avaliação precisa acontecer nos estados e nos municípios, que ela precisa ser capilarizada e territorializada. E aí, eu quero pular logo, porque acho que o relatório vocês precisam ler, e talvez, se vocês... queria que vocês colocassem nos comentários as dúvidas, as questões, o que vocês querem saber mais, tá? Para a gente ir fazendo outras conversas. Mas eu queria pular logo para essa questão da capilaridade e da territorialização. O que a gente precisa? Então, a gente tem um relatório pronto, que foi construído pelo governo em parceria conjuntamente com a sociedade civil, com ampla participação social. Então, a gente precisava pegar aquilo e levar para o território, né? Porque, não, de novo, eu vou repetir isso até o fim. Política pública não se faz dentro do escritório, né? Por mais que eu tenha escutado durante todo esse período, você está criando expectativa nos municípios e nos estados, você vai criar muita expectativa, não pode falar tanto disso. E eu dizia, quanto mais a gente falar, mais as pessoas se apropriam disso. Quando nós chegamos no governo federal, as pessoas com deficiência, suas famílias, a sociedade civil não sabia o que era avaliação de maneira geral. A avaliação, o conhecimento sobre a pauta estava na mão dos acadêmicos, dos gestores públicos, sobretudo gestores públicos de carreira, e de alguns movimentos sociais bastante elitizados que detinham esse conhecimento. E nós fizemos o caminho contrário, né? Nós levamos para o território, para as pessoas. E aí 2 estados se apresentaram para nós como estados com grandes possibilidades da gente poder verificar se aquela estrutura, se aquilo que a gente estava pensando ia dar certo. Primeiro estado, um dos estados foi o estado do Piauí. Quero agradecer aqui publicamente o estado do Piauí, o secretário Mauro Eduardo, a diretora da Secretaria de Inclusão dos Direitos da Pessoa com Deficiência do estado do Piauí, a Helena, pessoas incríveis, a Secretaria de Saúde do estado do Piauí, que nos receberam, e lá nós fizemos desculpa, gente, é meu cachorro. Ele já vai parar. Ao vivo é legal. Bom, vamos lá. Pronto, ele já foi. Desculpa, gente. Live com cachorro, direito a cachorro e tudo. É legal. Ele estava aqui bonzinho, mas aí ele começa a latir. Bom, então, no estado do Piauí, nós fizemos um estudo de aplicabilidade do instrumento de funcionalidade brasileiro modificado, conduzido pela Fiocruz Brasília, uma equipe sensacional, que não tem por recorde, conseguiu fazer um estudo para saber como é que esse instrumento de avaliação, na mão de profissionais de saúde, no interior,
avaliando as pessoas, será que ele ia ser resolutivo? Nós testamos também a proposta, o plano de formação que está no relatório. Então, eu quero dizer para vocês que hoje, se o governo brasileiro quiser implementar a avaliação biopsicossocial, ele tem tudo pronto. Está tudo pronto, documentado, testado, avaliado. E aí o Piauí, né, a Fiocruz Brasília, junto com o Estado do Piauí, nos entrega o estudo de aplicabilidade e que tem como resultados mais importantes que a formação precisa ser bastante mais aprofundada do ponto de vista prático, né, mais prático do que teórico, de que o IFBRM ele é um instrumento bastante adequado. No entanto, que se os profissionais não tiverem a formação adequada, vai ser só mais do mesmo, né? E que a grande questão e a grande barreira, e de maneira geral, que as pessoas com deficiência têm enfrentado, é a questão das dificuldades no cuidado, né? De acesso a serviços de cuidado, centros-dia, reabilitação, escolas, né? Rede de apoio para as famílias, para que essas pessoas possam ser cuidadas no seu território. E aí, o Estado da Bahia, né? O Alexandre, um dia eu cheguei lá na Bahia e falei, Alexandre, vamos trazer o Sistema Nacional de Avaliação da Deficiência para cá. O Estado da Bahia é um estado extremamente diverso, é um estado muito plural, que tem uma estrutura bacana, principalmente no campo da reabilitação, né? Tem espaços de reabilitação, porque, vejam bem, a gente precisava testar com equipes multiprofissionais, e a gente foi buscando, né, as equipes que estavam disponíveis. E aí o Alexandre falou, vamos embora, vamos conseguir. Nós construímos todo o projeto da Bahia, construímos um acordo de cooperação técnica entre o governo federal e o Estado da Bahia. Estivemos lá algumas vezes, fizemos uma parceria com o MDS, Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, com a Secretaria Nacional de Família e Cuidados, porque vocês sabem que o governo federal acabou de sancionar, o presidente Lula acabou de sancionar a Política Nacional de Cuidados, eu pude fazer parte desse GT, e lá está que a avaliação biopsicossocial vai ser a via de acesso das pessoas com deficiência para as políticas de cuidado, para que a gente consiga entender quais cuidados essas pessoas precisam. Porque não é porque eu sou uma pessoa cega que toda pessoa cega vai precisar da mesma coisa. Né? Não é porque o Alexandre é um cara que usa cadeira de rodas que toda pessoa que usa uma cadeira de rodas, ou que seja tetraplégico, ou que seja, enfim, precise das mesmas coisas. Então, é a avaliação biopsicossocial que vai nos dizer e apontar as necessidades de cuidado das pessoas com deficiência e das suas famílias. Estivemos lá, fizemos um seminário, fizemos todo um planejamento. Então, em dezembro, quando nós saímos, eu saí particularmente, né, do governo federal, nós tínhamos lá todo o plano de formação pronto para iniciar agora em fevereiro, com uma parte prática bastante robusta, em parceria com a UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e com uma assessoria técnica e uma base de financiamento do Banco Mundial. Vejam bem, o Banco Mundial e outros organismos internacionais, eles têm muito interesse na implantação da avaliação biopsicossocial no Brasil. Por quê? Porque se a gente consegue mudar a via de acesso das pessoas com deficiência e tornar as políticas públicas mais efetivas, com justiça social e equidade, num país como o Brasil, a gente consegue... isso é possível em qualquer outra parte do mundo. Né? O Brasil tem muita diversidade, muita desigualdade, muita diversidade cultural, e por isso a ideia da gente ir para os territórios na Bahia. Sobre a Bahia também, né? Eu vou deixar um pouco mais agora para o Alexandre contar como é que foi na Bahia. Se tem alguém da Bahia aqui, 1000 beijos, muita saudade. Eu espero que, de fato, com tudo pronto agora, o Estado da Bahia, né, junto com o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, consigam, né, fazer essa estruturação no Estado. A ideia é que no segundo semestre nós tivéssemos já a estruturação desse sistema de avaliação da deficiência no Estado da Bahia, para que o Estado já pudesse seguir com isso. E
obviamente, só vai poder valer essa avaliação após a regulamentação, né? Nós entregamos também algumas minutas de decreto para a Casa Civil, isso, né, ficou em estudos, o governo federal vai regulamentar, eu espero, né? Mas a gente pode inaugurar aqui uma campanha, #regulamentalula, para que assim que ele regulamente, o estado da Bahia e o estado do Piauí são 2 estados que com certeza tem muito potencial já para ter esse avanço a partir dos nossos pilotos. A gente chama de pilotos da Bahia, piloto do Piauí. Agora, Alexandre, conta o que a gente pensou e o que a gente deixou aí na Bahia já de estrutura. Bom, era, né, assim, muito legal, né, o que você traz. Eu acho que é uma história. Óbvio, esse é o resumo do resumo. A gente só precisa escrever muito mais e talvez falar, né, muito mais, uma live mais longa, enfim, né, algum momento para a gente poder falar disso. Só para te situar, tem gente aqui de Recife, de Brasília, da Bahia, de Feira, de Salvador, enfim, né, tem uma galera legal nos assistindo. Eu acho que isso é fruto, né, do trabalho que você, né, tão bem colocou, que é a ideia de que assim, né, não dá para a gente construir, né, uma política dentro de um gabinete. A gente já passou, né, por esses espaços e sabe, né, que se a gente não ouve, né, as pessoas que de fato vivem, né, o problema, as pessoas que conhecem o problema, a gente dificilmente vai ter, né, a condição de acertar, ou se acertar, né, a gente vai sempre acabar, né, meio que deixando um pouco as pessoas para, né, no segundo plano. Então, acho que o que você falou no início, que eu queria reforçar, a gente não constrói, de fato, né, política dentro do escritório. Eu acho que isso é uma verdade para nós que viemos, né, como muitos outros, né, da militância, né, a gente começa essa nossa amizade, essa nossa brincadeira dentro de algo que pode, e eu quero fazer uma live com você e com outras pessoas contando um pouco, né, da nossa história, né, dentro do movimento de vida independente, que nos leva a acreditar nisso, né, acreditar, né, que é possível sim, né, a gente ter autonomia, a gente ter independência, e que essas palavras não são sinônimas, que essas palavras não são as mesmas coisas, e que as nossas famílias precisam, obviamente, né, nos apoiar, podem, né, estar conosco na nossa trajetória, como a sua esteve, está, como a minha esteve, está, para aqueles que nos conhecem, para aqueles que não, que vão nos conhecer, né, sabem quanto as nossas famílias são importantes, mas elas não podem também ser só as únicas sujeitas disso, sobretudo porque os nossos cuidados, né, aquilo que nós precisamos para o trabalho, para a escola, para o lazer, enfim, para tudo, muitas vezes precisa estar desconectado da nossa família. Não há como você fazer isso de uma forma absolutamente junto, ainda, por mais que a gente diga, né, que isso pareça às vezes uma coisa absolutamente estranha. Né? Como assim a minha família, né, já que eu sou uma pessoa com deficiência, não vai estar perto de mim? Não é isso. Né? Eu acho que, para mim, pelo menos, né, o movimento de vida independente, toda a luta e a história, né, e a filosofia de vida independente traz, né, e me deu a condição de entender que sim, a minha família pode, né, e se quiser, estar do meu lado, mas não necessariamente tem que ser obrigado a estar. E o que a gente está vendo hoje, né, cada vez mais, e por isso, né, tamanha importância do que nós estamos falando, é exatamente essa situação acontecendo. Ou seja, a gente está vendo nesse exato momento um grande movimento, inclusive, né, capitaneado por mães, né, de crianças como você falia, né, na Câmara dos Deputados, com o objetivo de derrubar algo que, a partir da avaliação biopsicossocial, talvez não fosse necessário. Né? Quer dizer, por que, que as pessoas, as crianças comigo que você falia, né, se a gente já tivesse uma avaliação biopsicossocial, elas teriam que estar lutando por né, um direito que é delas, né, que a gente sabe que é delas. Né? Essas crianças nasceram, né, e infelizmente, né, já estão, muitas delas já não estão mais conosco, mas muitas delas vão trabalhar, vão continuar ainda por algum tempo, dependendo, né, de cuidados e de muito cuidado. E com cuidado que a família não tem condição de prover. Então, acho que isso, né, é uma coisa que é tão importante a gente falar. E aí a ideia da Bahia, só trazendo um pouco, né, para a gente contar a história, foi exatamente isso. A gente vive aqui, né, numa superintendência que é nova, né, a gente tem um trabalho que ainda é recente, tem muita coisa a ser feita, né, a gente precisa, né, obviamente, reconhecer que fez bastante coisa, mas que ainda é um trabalho bastante recente para, né, o tamanho dos desafios do Estado da Bahia. E, de qualquer sorte, a gente, bom, em nenhum momento se opôs, pelo contrário.
né? A gente entendeu que era importante trazer essa projeto piloto. Por quê? Porque a nós, né, sempre nos incomodou, e eu estou falando nós, né, no sentido aí da nossa equipe, né, da superintendência, né, Zenira, Matheus, Mariana da Secretaria de Saúde, Bruno, enfim, né, tantas pessoas que estão aí envolvidas, né, nesse processo, e não dá para a gente ficar, por exemplo, mais depois de quase 10 anos, e vamos tirar os dois, né, que a lei nos permitiu estudar e, né, e tentar fazer, né, um regramento para avaliação, mas pelo menos 8 anos, já não dá mais para a gente, nesse momento, entender que é razoável a gente continuar avaliando as pessoas com deficiência a partir de um laudo médico. Como você costuma sempre dizer, né, eu adoro como você disse essa frase, o médico não define quem sou eu, sabe? Não pode definir. Então, assim, eu acho que aos médicos, todo o respeito, né, a classe médica, todo o nosso respeito, eu acho que eles têm um papel fundamental na construção desse processo, mas eles não podem mais ser os únicos a dizerem o que é que nós podemos ou não podemos fazer. Então, assim, a gente fez esse processo e aí a construção se deu nessa perspectiva, ou seja, da gente trazer para a Bahia, né, junto com a Secretaria Nacional, né, e com o Ministério de Direitos Humanos, obviamente o Banco Mundial e os parceiros locais, né, e os parceiros, né, nacionais e internacionais, a proposta de uma formação. A gente está acreditando, né, na nova gestão, que esse processo não para, esse processo continua. A gente está aí, né, agora, me parece, a nova gestão estudando, né, os melhores prazos, os melhores datas, a ser retomado, né, esse processo todo. Mas, né, a gente está muito feliz de saber que esse processo não deve ser interrompido, e isso para nós é importante, porque, assim, a partir daqui, né, e não é, obviamente, dizer que é Bahia, todo mundo sabe que eu sou baiano já, né, porque recebi o título de cidadão baiano, mas, né, sou oriundo, né, do estado de São Paulo, estou aqui, né, há 16 anos, mas, assim, e não é algo, porque a Bahia tem mais ou menos condições de avaliar isso, não é. É porque, de fato, o que você falou é uma realidade, né, nós temos 407, né, municípios no estado da Bahia, né, 15 milhões de habitantes, com mais de 1,5 milhão de pessoas com deficiência, mas com uma peculiaridade, nós temos muitas pessoas com deficiência ainda em quilombos, muitas pessoas com deficiência em aldeias indígenas, nós temos muitas pessoas com deficiência, né, enfim, espalhados, né, pelo Estado, e esses grupos étnicos, né, esses grupos não são grupos que muitas vezes são vistos nos outros estados. Então, acho que isso vai, inclusive, enriquecer, e foi por isso que a gente fez tanta questão, né, de trazer esse processo para cá. Mas, enfim, então, assim, né, com relação à Bahia, a gente está muito tranquilo, né, óbvio, eu acho que é possível e necessário, né, que as coisas caminhem para que a gente possa, em algum momento, Naira, e aí o hashtag, né, regulamenta Lula, pode se transformar em vários outros hashtags aí, né, de força, né, aos estados, tal. A gente está vendo aí, por exemplo, os municípios, né, eu tenho conversado muito com os municípios, né, aqui, né, os novos gestores municipais, e muitos benefícios que vêm sendo, né, de alguma forma interpretados e concedidos, né, a partir de uma avaliação médica, têm sido questionados. E aí muita gente pode dizer assim, mas o critério de renda, né, é um critério injusto, é um critério que não, né, que efetivamente não é bacana. E eu concordo, mas assim, qual outro, né, se a gente não regulamenta o que a gente precisa? Então eu penso que a gente tem aí um desafio, né, sem sombra de dúvida. Eu estava olhando, né, no relatório, né, revisitando o relatório hoje, e só, né, para fazer uma relação, uma referência aqui e devolver para você, para te fazer uma pequena provocação, porque você sabe que o tempo todo a gente viveu disso, né? De se provocar mesmo, de dizer como é que isso, né, vai funcionar, como é que essas coisas vão acontecer. Mas, por exemplo, tem 35 benefícios, né, relacionados no relatório, né? E 95% deles, pelo menos, são benefícios federais. Nós não estamos falando de nenhum benefício estadual e nem municipal. E aí? Quer dizer, como é que a gente constrói essa rede, né, para poder avaliar as pessoas, e como é que a gente faz um plano, né, de ação, como é que a gente projeta isso, para a gente poder ter, de fato, né, não mais só o desgaste, né, não deixar de ter o desgaste das famílias e das pessoas com deficiência para
para fazer, né, algum tipo de avaliação. Mas como é que a gente, né, faz esse movimento crescer e essa ação efetivamente acontecer, né, para que a gente possa ter, de fato, uma avaliação, como o próprio nome disse, unificada da deficiência. Sim. Ou seja, serei eu uma pessoa com deficiência ou não, né, e a depender da condição, da minha condição e da avaliação, em qualquer lugar desse país, e para qualquer Sim. tipo, né, de eventual política pública, Exatamente. independente de qualquer coisa. Então, a gente, né, tem esse caminho a percorrer. Eu acho que a gente está ali. A gente quer, na verdade, isso, né? Que todo mundo tenha clareza de que isso é fundamental para a gente poder caminhar. Então, eu queria aí, né, pegando esse gancho, né, te falar, eu sei que você não participou, né, mas você coordenou, mas eu sei que havia um GT, né, especificamente, trabalhando na questão, né, da, da regulamentação, Sim. não só, né, da forma de fazer a avaliação, mas também, né, das políticas, né, a gente sabe que não era o papel daquele GT, né, entrar no mérito se a política está ok, não está, se ela é devida ou não é, não era esse o papel daquele GT, mas enfim, como é que isso, né, como é que o GT pensa isso, como é que o trabalho no final pensa, porque assim, é o que você falou, como é que a gente agora vai para a prática, né, eu acho que a formação está posta, acho que o trabalho que vocês fizeram não tem mais, né, como a gente retroagir, pelo menos é o que eu acredito, não dá mais para a gente pensar, por exemplo, que se passa como se fez há alguns anos atrás, né, no desgoverno, né, que passou simplesmente de ignorar e querer começar tudo outra vez, né, a gente retoma e retoma de onde parou. Então isso, né, é uma coisa que eu acho que não tem mais como voltar para trás, como você falou, é uma ordem constitucional, né, e algo que é dado hoje pelo presidente da República. Então, só para a gente continuar nessa pegada, como é que você está vendo essa questão mesmo da gente, né, depois implantar esse sistema para que os municípios e as pessoas possam começar a entender como é que elas serão, de fato, né, avaliadas, enfim. Então, fica com aí a bola para você. É isso. Então, é um desafio enorme, né, gente? A gente vive num país com mais de 5.500 municípios. É um país muito plural, né, com muita diversidade, e que cada município, cada estado tem lá suas políticas próprias, além dessas políticas e benefícios, né, de âmbito federal. Então, o que a gente fez no GT? A gente fez um levantamento junto aos ministérios de suas políticas, principalmente de caráter concessórios. Por quê? Vamos pensar que tem políticas públicas que elas precisam e são universais. Educação, saúde, trabalho, acessibilidade, elas são universais, né? Elas precisam existir, precisa estar garantido o acesso, né, e a fruição desses direitos por todas as pessoas, né, com e sem deficiência. Isso é uma questão. Agora, as políticas que precisam entender qual é a nossa condição de deficiência para que eu acesse passe livre interestadual, o BPC, que mais que a gente tem? O acesso a financiamentos, como Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, que são, né, financiamentos... Meia entrada, né, várias outras questões. Então, a compra de veículos com isenção. Então, o que a gente fez? A gente fez um levantamento de quantos requerimentos e de que forma isso acontecia, né? As pessoas acessavam. De maneira geral, era uma coisa muito indiscriminada, porque basta eu ter um laudo médico que eu acesso quaisquer políticas, a não ser o BPC, mas as demais com laudo médico, né? Então, uma pessoa como eu, que sou cega, mas que tive acesso à educação, a trabalho, moro, né, na região sudeste, numa região desenvolvida, bastante mais desenvolvida, né, entre aspas, eu teria acesso aos mesmos direitos do que uma mulher preta que mora numa palafita, mesmo aqui na cidade de Santos. Eu moro numa cidade que tem uma das maiores, a maior favela de palafitas, sobre palafitas, do país, né? Então, Santos tem mais de 20 mil pessoas morando sobre palafitas. Então, uma pessoa que mora num lugar desse, que não tem acesso nem a saneamento básico, nem a moradia decente, será que eu tenho
devo ter os mesmos direitos que ela, ou ela precisa de ter, porque assim, vamos pensar em equidade, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Você precisa garantir acesso a algumas políticas para além das universais para pessoas que mais precisam, né? Então é sobre isso que a gente está falando. Por isso que eu sempre digo que não é o médico que vai me definir, né? Embora o médico seja importante e tenha sido importante na minha vida quando eu estou doente, quando eu estou precisando de algum cuidado no campo da saúde médica, né? Caso contrário, não é esse profissional que me define. Em relação aos políticos, e aí a gente fez uma proposta para os ministérios de transformação, alteração dessas políticas públicas. Então, a gente fez essa discussão, inclusive, a gente colocou na proposta, né, de minuta de decreto a criação de um comitê gestor central do Sistema Nacional de Avaliação Unificada da Deficiência, para que política por política fosse sendo alterada para garantir o acesso às políticas públicas de quem mais precisa. Ah, mas aí eu vou ficar sem, não. Quem precisa, precisa ter acesso, né? Vou falar de novo. Não são das políticas universais, são as políticas de caráter, né, que eu preciso comprovar a minha condição de deficiência. A grande maioria dos países do mundo já garante o acesso às políticas públicas a partir da gradação de deficiência, leve, moderado, grave, ou enfim, né, que é o caso do IFBRM, que ele define leve, moderado e grave, né? A maior parte dos países do mundo já fazem isso, já usam a gradação de deficiência. Porque, embora eu seja uma pessoa com impedimento grave, eu sou uma pessoa cega, o meu impedimento é grave, a minha deficiência não necessariamente será, né, compatível ao meu impedimento. Né? Eu sou uma pessoa cega, mas eu claramente sou uma pessoa que sofro menos discriminação, preconceito, exclusão de que uma pessoa cega que mora no meio de um morro, né, ou numa palafita, ou que é uma pessoa preta, ou que é uma pessoa de diferentes orientações sexuais ou de gênero, ou que, né, uma pessoa que vive em situação de rua, com certeza essa pessoa sofre mais o processo de exclusão, ou seja, tem sua deficiência potencializada a partir das suas condições contextuais, das barreiras ambientais, certo? Então, é por isso que a gente precisa da gradação. E as políticas públicas a proposta é que a implantação fosse gradual por cada política pública, né? Para que nós fizemos um exercício com o passe livre interestadual, depois começamos a discutir com o IPI, né, isenção de IPI para compra de veículos, e a criação desse comitê gestor seria esse comitê, né, que seria replicado em estados e municípios, que teria a competência de fazer essas alterações nas políticas públicas. E a recomendação que a gente fazia, né, quando a gente ia nos estados ou nos municípios, era de que se já fizesse um levantamento das suas políticas públicas para que já pensasse, essa política pública é para pessoas com deficiência leve? É para pessoas com deficiência moderada? É para pessoas com deficiência grave? Né? Lembrando que a gravidade da deficiência é o resultado da interação do corpo com impedimento com as barreiras ambientais. Tá? É um desafio? É algo que vai ser implantado amanhã? Regulamentou hoje, amanhã está pronto? Não. Ô, Naira, eu sei que você se empolga como eu, mas deixa eu fazer um parênteses aí que eu acho que é legal. Né? Quando você fala, né, eu acho que a gente que viveu, né, lá, né, a gente que fez, que ajudou a construir, né, a Lei Brasileira da Inclusão, e antes disso, né, a ratificar, né, a Convenção da ONU, né, entender esse processo, né, de definição, de nova definição do modelo social. Muitas vezes isso para nós é muito claro, né, quando a gente fala, né, quando a gente está dizendo, né, da interação, né, com barreiras e tudo mais. Então, isso para nós, né, para mim, para você e para outros que estão aqui, né, talvez há mais tempo como a gente, isso fica muito claro. Mas
Eu percebo, Nara, que às vezes as pessoas têm dificuldade em entender Sim. isso. Então, assim, eu só queria fazer esse parênteses para você, né, tá, né, eu sei que deve ter rolado um bocado de exemplos, né, e até aqueles mais engraçados que a gente sabe, mas se você pudesse, né, dar algumas coisas, alguns exemplos, até para que as pessoas que estão nos ouvindo, estou vendo aqui, né, uma galera que tá, não é que chegou agora, né, tem, mas é um pessoal que tá muito assim, né, exposto, né, de fato, né, a se apropriar disso. Sim. Como é que a gente entende isso? Porque eu acho que é legal de falar, né, como é que o GT, inclusive, né, voltou a discutir isso, porque assim, Uhum. né, a gente vai ter que colocar no decreto de novo, né, como é que se entende pessoa com deficiência. Só para Sim. fazer esse papo aí. E aí é isso, né? Eu vou me empolgando e vou colocando as questões, e aí são Legal. muitos desdobramentos. A gente tem 15 minutos, mas eu quero propor que a gente faça uma conversa, Alexandre, só sobre esse modelo de deficiência trazido pela convenção. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala assim, eu faço uma equaçãozinha que é simples. Olha só, não precisa nem ser bom de matemática, porque eu nem tabuada sei fazer. Então dá para fazer. Então, olha só, impedimento, né? O impedimento é a minha condição do corpo. Então, eu sou uma pessoa cega, o meu impedimento é visual. O Sim. impedimento grave é 10. O impedimento leve é 0. Numa nota de 0 a 10, eu tenho um impedimento. Meu, no caso, que eu sou uma pessoa cega, meu impedimento é 10. Esse impedimento, que é grave, que é 10, né? Vezes a barreira ambiental, que nenhuma barreira é 0 e barreira total é 10, é igual à deficiência, né? Então, vamos lá. Sim. Eu estou aqui sentada na minha casa, com o meu celular aqui na minha frente, fazendo essa live, ele fala, né? E eu estou sem nenhuma barreira nesse momento, é 0. Então, 10 vezes 0 é quanto? Alexandre, 10 vezes 0 é 0. Então, Engenheiro tem que hoje, acertar. neste momento, eu estou vivendo uma condição de deficiência muito menos potencial, né? Do que se, por exemplo, eu tivesse com o mesmo impedimento, que é 10, vezes um lugar com a barreira 10, ou seja, um celular que não é acessível, num espaço inacessível também, aí seria 10. 10 vezes 10 é 100, então seria muito mais grave a minha condição de deficiência, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que não tem acesso à educação, que não vai para a escola, e aí que quando chega na fase adulta é uma pessoa com pouca alfabetização ou quase nenhuma, né? Que teve pouco acesso à escola, que teve pouco acesso a experiências culturais, sociais, né? Não tem acesso à habitação, por exemplo. Voltando à questão das palafitas, né? Sim. Essa pessoa tem uma condição de deficiência muito mais acentuada do que uma pessoa que tem casa própria, que estuda, que fez faculdade, certo? É disso que a gente está falando. Mas eu proponho que a gente faça uma conversa, Alexandre, só sobre o modelo social da deficiência, esse conceito contemporâneo, que é isso que a gente... Agora, há pouco tempo, a gente teve uma conversa, né? A história da lei do BPC, do ajuste de gastos. Eu gostaria muito da gente ter essa conversa, porque quando a gente fala de deficiência leve, moderada e grave, eu não estou falando do impedimento, eu estou falando da interação. E eu quero discutir muito isso com vocês. Tá, não, super obrigado, porque eu acho isso. Eu acho que a gente precisa ir, né? Não é traduzindo, acho que não é a palavra que me ocorre melhor agora, né? Uma tradução, mas não é isso. Né? Mas eu acho que a gente deixar claro, né, o que é que está posto, né, do ponto de vista legal. Óbvio, nós estamos falando a partir da leitura, né, e de duas pessoas que não são da área, né, do direito, então, eventualmente, né, alguém que está aqui do direito pode até, né, nos questionar, pelo menos até aqui. A única pergunta que teve aqui de Siboney, um colega nosso aqui de feira, perguntando se, por exemplo, a questão da aposentadoria especial, se vai ser usado, né, a avaliação biopsicossocial, né? Já Então, é, né? essa é um questionamento que depois você pode falar. Mas eu acho, Nara, que assim, o bacana desse espaço, eu acho que, mais uma vez, né, quando a gente se convida, né, a refletir, a falar,
né? Não é porque a gente sabe mais ou menos do que ninguém, mas é porque a gente efetivamente quer compartilhar o que a gente aprendeu e o que a gente vem vivendo ao longo desses anos todos, né? Na Uhum. condição primeira, né, de pessoa com deficiência. Eu acho que isso não é que, óbvio, né? E a gente, nós somos oriundos, né, como eu disse, né, da filosofia de vida independente, e sobretudo de uma figura que eu gosto sempre de lembrar, do nosso saudoso Romeu Sasaki, Uhum. que não era uma pessoa com deficiência, no entanto, né, muitos, né, sabem quanto esse cara sabia, né, da questão da deficiência, independente, né, de ele possuir a deficiência, pelo menos não né, as visíveis, né, Uhum. que a gente conhece. Então, acho que a gente vem dessa história, vamos dizer assim, e por isso a gente tem, né, não só legitimidade, mas eu acho que a gente tem obrigação na área de passar. Eu tenho Sim. conversado isso assim com a galera mais jovem. Eu quero ver se a gente convida os meninos Uhum. mais jovens também para estar com a gente nesse bate-papo, porque a gente percebe, né, que muitas vezes para eles, né, óbvio, o mundo é outro, né, o mundo de 30 anos atrás. Imaginar, por exemplo, o exemplo que você acabou de dar, que você está na frente de um celular que fala, Sim. né, que tá, é uma É. coisa para ele fazer sem sentido. Uhum. Como assim? Já teve celular que não falava, já teve celular que não dava para fazer. Porque assim, né, a gente está falando de um mundo, né, que Uhum. está aí, e eu estava ontem, mesmo até comentando aqui, estava dizendo, poxa, né, a inteligência artificial, essa discussão danada, né, e poderosa, né, da inteligência artificial, em que momento a gente vai se apropriar dela, né, porque eu acho Uhum. que a inteligência artificial é, de fato, algo extremamente, né, Uhum. revolucionário, né, e que vai poder garantir a nós, né, e a todas as pessoas, mas sobretudo as pessoas com deficiência, muita autonomia, né, eu sei, tenho certeza disso, né, eu falo que isso sem nenhum problema. Ninguém precisa ter medo, né, dos robôs. Eu acho Uhum. que eles não vão dominar o mundo, mas eles vão, com certeza, nos ajudar e muito, né, e eventualmente, né, nos fazer, né, pessoas mais autônomas. Então, assim, mas isso precisa ficar claro, né? Uhum. Eu acho que os conceitos, né, que são muitas vezes colocados, né, de uma forma como você falou, e que vinham, né, sendo feitos e necessariamente, óbvio, pela academia, né, pelos estudiosos, Uhum. eram importantes, são importantes, na verdade, né, vão continuar Uhum. importantes, mas agora nós vamos trazer esses conceitos para a realidade. Sim. E trazer e fazer, e continuar a fazer o que você fez. Né? Levar isso para os municípios, levar isso Uhum. para todas as nossas rodas de conversa, para que a gente possa ter, de fato, a compreensão das pessoas, para que ninguém, né, pense lá amanhã ou depois que essa história de avaliação, né, biopsicossocial é só para tirar meu BPC, é só para tirar Uhum. minha aposentadoria, é só para, né, como infelizmente a gente às vezes já tem ouvido por aí. Então é isso, eu acho que a gente, né, começa aqui um bate-papo, né, Uhum. estou super feliz de verdade, né, da gente começar essa troca né, de experiência mesmo. Eu acho que, né, é isso que nos faz e que sempre nos moveu a estar juntos, Uhum. né, em todos esses anos que a gente milita pela causa da pessoa com deficiência, e que a gente possa já, né, eu acho que, né, voltar, né, se organizar e fazer, né, sistematicamente isso, te convidando Sim. outras pessoas, né, que também como nós, né, tem muita Uhum. experiência para Uhum. nos ajudar nesse sentido, para poder, inclusive, né, fazer com que as pessoas Sim. do que a gente está falando, que isso não seja mais nenhuma novidade para Uhum. ninguém e nem um susto, né, porque não tem nada mais desesperador para quem está, né, numa gestão pública, né, à frente, né, de qualquer órgão que seja ele municipal, estadual ou federal, ir para algum local, seja ele onde for, né, nesse país continental, e ouvir as pessoas ainda tendo sustos quando a gente fala de algumas coisas como essa, Uhum. né? Então acho que a gente tem aí, É. né, um desafio gigante para nós mesmos. A gente está se dando esse desafio. Que bom que você já me provoca também para a gente fazer e para a gente poder, né, seguir. É Deixa eu isso. ver aqui só, para fechar, tem alguém falando aqui, ó, lei deixa eu ver se eu vou conseguir, não vou. Avaliação biopsicossocial na área da educação. Como será aplicada? O IFBRM será aplicado na mesma, será aplicado nessa mesma área como na educação? Só para a gente ir fechando aí. Olha, só para a gente ir fechando, primeiro assim, em relação à aposentadoria especial, ela já é feita por um instrumento biopsicossocial. O IFBRA
é o anterior, né, ao IFBRM, ele já é biopsicossocial. E, de novo, ele é biopsicossocial, no entanto, como existe uma avaliação que é médica e social no INSS, a gente tem questões com essa avaliação por conta da perícia médica. Isso é um outro capítulo. A educação, gente, é um direito universal. Então, ninguém precisa de uma avaliação para entrar na educação, né? Precisa estar em idade escolar e a escola tem que estar ali disponível. No Piauí, nós fizemos o estudo de aplicabilidade também com profissionais de educação. O que eles nos relataram muito, e a gente pode conversar um dia só sobre educação, é que é muito interessante o IFBRM para você perceber a evolução funcional, né, da funcionalidade daqueles estudantes, né, principalmente no contraturno. Então, isso pode ser discutido na educação, deve ser, a educação precisa se apropriar dessa discussão, mas não para acesso, né? E, de novo, quem avalia o estudante na escola é o educador, né? Mas esse estudante não precisa ter uma avaliação biopsicossocial, uma comprovação de que ele existe como pessoa com deficiência para entrar na escola. O acesso à educação é universal. Olha só, já vou finalizando aqui, Alexandre, porque já está quase 9 horas, Sim. E eu quero agradecer, vi um monte de gente bacana aqui, e nada disso que a gente fez sozinho. A equipe que trabalhou comigo no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, uma equipe preciosa, não vou falar o nome de todos aqui, mas eles sabem, e elas, quanto são preciosos para mim, quanto foi importante ter a parceria das pessoas de outros ministérios, da Secretaria Nacional de Família e Cuidado, do MDS, da educação, do MEC, da saúde, do INSS, tem parceiros importantes. Quero dizer que no final do ano passado a gente fez uma oficina de escuta da sociedade civil, os conselhos estaduais estavam lá conosco, o CONAD também, e várias organizações de movimentos de população em situação de rua, população quilombola, indígena, do Marajó. Então, é assim que se constrói. Nós não vamos parar por aqui, né, Alexandre? Vamos discutir muito mais. E em nome dos que vieram antes de nós, né, os que já partiram, os que ainda estão aqui, eu quero dizer que é nossa obrigação falar publicamente tudo que nós já fizemos, tudo que nós pensamos para construir, fortalecer todo o movimento social e as pessoas com deficiência e suas famílias, para que a gente consiga, de fato, construir daqui para frente, né, seguir na construção de um país que seja livre, justo, igualitário, e que seja para todas as pessoas. Então, Ale, obrigada. O povo da Bahia te conhece de Barone, para mim é o Ale, o Alexandre, de 33 anos de amizade, e que segue aí junto, firme na luta. A gente não solta a mão, né? Obrigada, gente. Não, com certeza. Naira, obrigado também, né? Eu acho que é uma oportunidade, né, da gente, né, começar a saber, né, que a gente está inaugurando aí uma coisa legal para você, né, e uma coisa nova, mas que não é tão difícil assim, mas a gente precisa de ajuda, né? Você de um jeito, mas você de um jeito e eu do outro, mas, né, eu acho que a gente, né, vai precisar. O pessoal tá perguntando se vai ficar gravada a live. Sim. Essa é a ideia, né? Eu espero que a gente consiga agora, na hora que a gente sair, fazer isso. E aí eu vou, né, antes na construção agora das próximas, ver se a gente consegue uns apoios melhores, né? Aí que tenham mais, né, pegada, né? Tem o povo da tecnologia, né, Alexandre? De outra geração, a né? galera, o pessoal da nova geração aí, a galera que está, né, que tá acostumada a fazer isso. Eu costumo sempre dizer que olhar, né, para a câmera, e é gostoso de fazer live, né, assim, em dois, né, ou até em mais pessoas, né, porque a gente fica, né, conversando, né, mesmo que as pessoas não possam interagir. E aí, assim, só como você, né, agradecer, né, o que a gente pôde fazer, pedir desculpas já de antemão. Eu vi que não teve aqui ninguém ainda questionando e nem reclamando da falta de acessibilidade na live, né, com relação aos intérpretes de Libras, né, a questão da acessibilidade comunicacional, mas a gente, né, foi muito, né, depressa entre a gente pensar, fazer,
né, dialogar e fazer, foi muito rápido, então não deu tempo da gente viabilizar isso, mas a gente com certeza vai fazer isso nas próximas aí. E aí, assim, super, super feliz num dia assim, que eu acho que marca mais um dia na nossa história longa, Sim, como você falou, né, de muitos anos, e que a gente continue nessa tocada, né, onde a gente estiver, porque eu acho que é isso, né? O mais importante não é o ser, né, mas né, aliás, não é o estar, mas é o ser, é isso. né? E eu acho que a gente, É na isso. verdade, a gente milita, né, e a gente trabalha por uma causa que, é óbvio, é nossa também, eu sempre digo isso, né, não dá para a gente ser hipócrita para dizer assim, eu, né, faço só porque, né, eu gosto, não, eu sei que eu também estou fazendo para mim, Sim, né, e obviamente, né, eu sei que muitas dessas coisas, né, que a gente está construindo ao longo desses anos todos, também, né, trouxeram benefícios para nós mesmos, sim. mas mais do que isso, né? A gente sabe o quanto, né? A gente já experimentou e já está, né? Na verdade, próximo, né? Do que a gente sabe como é, que é o difícil, né? Para muitas pessoas que, como a gente, não tiveram a mesma, né, Sim. oportunidade, as mesmas chances, né? Que a gente teve até aqui. Então, que a gente fique bem, né? Eu acho que assim, o primeiro passo para tudo isso, eu falo que é a janelinha que a gente tanto aprendeu, né, a usar, né, na pandemia, meio que a gente acabou esquecendo. É claro que é muito melhor, né? E os baianos que sabem disso, muito melhor do que eu, né? Como é bom abraçar, como é bom estar perto, como é bom, né, sentir, né, enfim, o toque. Isso é fato, né? Não tem como a gente negar. Mas enfim, eu acho que a gente vive num país continental, né? E a gente precisa lançar a mão, né? Do que a gente tem, né, para a gente poder fazer com que a informação circule. E felizmente hoje, né? A gente já sabe que pode, né, chegar a muitos lugares, né? Que talvez a gente não consiga Uhum. chegar pelas barreiras, né? Não porque a gente não queira, mas pelas barreiras, né? Que são postas, né? No nosso, para nós, no nosso dia a dia, para a gente poder chegar, né, até as outras pessoas e que essas pessoas também tenham, como nós, a mesma oportunidade de debater, Uhum. discutir, estar discutindo obviamente, fazer com que os caminhos, né, e as coisas possam efetivamente ficar fora da. Assim, serem reorganizados, serem reestruturados Uhum. para a gente caminhar. Então, fica aqui, né? Um Uhum. beijo grande para você também, para todo Beijo, mundo aí. gente. Obrigado, Alexandre. A gente vai se Gente, falando. hashtag regulamenta Tá? Lula. Valeu, beijo, né? Beijo, gente.